Olá pessoal, tudo bem? Bom, como eu tinha prometido, eu estou fazendo esse vídeo para estar pontuando algumas coisas que eu acho importante com relação à instalação do ar-condicionado lá no nosso prédio, ok? Bom, primeiramente eu vou começar me apresentando, tá? Meu nome é André, eu sou proprietário da Geromac Refrigeração. Nós trabalhamos com toda a parte de climatização, tá? Ar-condicionado, venda, instalação de equipamentos e infraestrutura, e também com a parte de linha branca e refrigeração em geral, lavadora de roupas, lave-seca, refrigeradores, purificadores de água. Nós fazemos a venda e instalação também de purificadores, ok? Então, precisando de alguns de nossos trabalhos, a gente está à disposição, tá? Eu pontuei algumas coisas, inclusive eu marquei aqui, eu vou tentar ser breve nesse vídeo, tá bom? Então, depois se tiverem qualquer dúvida, podem vir falar diretamente comigo ou fazer uma visita aqui para nós na loja, tá bom? Com relação ao que a BRZ deixou preparado para nós lá no apartamento, tá? A BRZ ela deixou assim o mais simples possível, tá? Deixou apenas a caixa de passagem, tá? Que é aquela quando vocês entram na sala, aquela caixa preta que está embutida na parede, ok? Aonde dentro daquela caixa contém o ponto de drenagem da água, tá? Por onde vai escoar a parte de condensado do ar condicionado, e ela deixou uma passagem, tá? Para futuramente passarem as tubulações de cobre, toda a parte da linha frigorífica do aparelho de ar condicionado, ok? Então foi apenas isso que ela deixou. Ela não deixou nenhum tipo de ligação elétrica, tá pessoal? No início eu acreditava que ela tinha deixado o ponto de alimentação, mas não. O que tem lá é apenas o disjuntor do aparelho de ar-condicionado no quadro de distribuição, sem a ligação, sem o fio indo para a caixinha ou para a área técnica lá fora, ok? Então, vocês, quando forem contratar alguém, algum instalador, alguma empresa para poder estar executando a instalação do ar-condicionado, tem que ser passada a fiação elétrica, tem que levar em consideração esse custo, tá? Porque o cabo, o fio tem que ser levado lá para fora na área técnica onde está interligado com a caixa de distribuição de cada apartamento, ok? Então a construtora ela deixou assim, o mais simples de tudo, tá? Então que é apenas essa passagem essa caixinha de passagem mais esse buraco, na verdade, aonde por lá vai ser passado as tubulações frigoríficas, enfim, toda a parte de interligação do ar-condicionado, tudo bem? E vamos lá. Um ponto importante que eu acho que deve ser levado em consideração e que, assim, eu acredito que todos estão passando, estão tendo dúvidas com relação a isso, é com relação à altura da caixa de passagem, tá? A caixa de passagem, pessoal, vamos ver se vocês, eu trouxe uma aqui, ó, é essa peça aqui, ok? Tá? Isso aqui está embutido lá na parede de vocês, tá bom? Então, essa caixinha, ela é própria para instalações de ar-condicionado, tá? Até então, a consultora deixou o material correto ali, tudo bem? O problema é que a altura dessa caixinha de passagem, até então, todos os apartamentos que eu fiz alguma vistoria no Jacarandás, todas estão altas demais. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não consegue colocar o aparelho de ar-condicionado, a evaporadora, a máquina interna, instalar de forma adequada para que não venha a ter problemas futuros. Tá? Para vocês entenderem, a distância que deve ser, a altura, tá, dessa caixinha de passagem deve ser no mínimo de 33 centímetros, tá? Isso é o mínimo, tá? Nós trabalhamos aqui fora com 40 mais
33 centímetros já dá para a gente instalar o equipamento. O que está acontecendo? As caixinhas de passagem que eu andei historiando, elas estão com 28 centímetros, tá? Então, para vocês terem uma ideia, 28 centímetros é a medida da evaporadora do ar-condicionado, exatamente a medida da evaporadora do ar-condicionado, tá? Então, não tem como a gente instalar esse equipamento sem fazer alguma interferência nessa caixinha de passagem, tá? Sem abaixar essa caixinha ou sem ter algum problema futuro com relação ao aparelho, tá? Então, a medida, pessoal, ó, para vocês entenderem onde está meu dedo aqui, ó, essa é a base da caixinha, a parte de baixo da caixa de passagem. Então, dessa parte aqui até o forro, tem que ter no mínimo 33 centímetros, ok? Então, se não tiver essa distância, não é possível a gente instalar o ar-condicionado, ok? Então, o que está acontecendo? Muita gente está rebaixando o teto da sala e aí você perde ainda mais a altura desse aparelho. Então, fica mais difícil ainda a gente estar instalando, ok? Esse é um ponto bem agravante ali nos apartamentos, tá? Por quê? Porque a construtora diz que não pode fazer nenhum tipo de interferência na construção, quebrar a parede, cortar a parede sem ter uma RT, sem ter um engenheiro responsável. E nos apartamentos que eu andei vistoriando, não tem outro jeito a não ser fazer essa intervenção, tá? Não há outro jeito. Questionei com a construtora isso, mas é um pouco complicado com relação, tem que abrir chamado, enfim, está tendo um certo problema com relação a essa questão, tá? Isso é um ponto muito importante. Por quê? Se o equipamento não for instalado, imagina que alguém vá lá e instale esse equipamento para você e consiga, enfim, colocar esse equipamento lá, tá? O que pode gerar de problema futuro? Você pode ter, primeiro, voltar água para dentro da sua sala, porque você não tem um desnível, sem essa distância, você não tem um desnível correto da água de drenagem do aparelho. Então você pode correr o risco de voltar essa água para dentro. E essa correção é feita apenas abaixando a caixinha, abaixando todo o sistema de drenagem. Outro problema que tem que levar em consideração é o que? Todo fabricante de ar-condicionado, ele dá a garantia do equipamento se ele for instalado de acordo com o manual do equipamento, ok? E o manual do equipamento, ele pede uma distância mínima do forro para a máquina, para a parte de cima do ar-condicionado. Se não respeitar essa distância mínima, você vai ter problema com a garantia, tá? O que aconteceu, na verdade, em um dos apartamentos, que não foi nós que instalamos, porém foi um conhecido, uma pessoa que eu conheço, e ele veio relatar para mim esse problema. Ele disse, falou, André, eu instalei o equipamento, só que eu precisei grudar ele no forro. Então não tem a mínima distância do forro para a máquina, não foi respeitada. O que vai acontecer de problemas futuros com esse equipamento? Primeiro, se der algum problema dentro da garantia, a garantia não vai cobrir. Segundo, ele pode sim voltar água para dentro do ambiente porque ele talvez não tenha respeitado esse desnível. E terceiro, você pode ter problema de ruído, vibração, porque a parte de cima do aparelho é por onde tem a renovação de ar, tá? Por onde o ar é renovado. E se você não respeita essa distância mínima, ela fica obstruída e gera ruído no equipamento, gera vibração. Você pode sim ter problemas com relação a isso, ok? Então esse é um ponto muito importante com relação à altura da caixinha, tá? Vamos lá. Bom, outra questão é com relação à capacidade do equipamento. Quantos BTUs eu vou estar colocando ali na minha sala, quantos BTUs suporta? Bom, de início eu tinha postado no grupo que a rede elétrica, tá, ela suporta um equipamento até 18.000 BTUs sem ter problema nenhum, tá?
E realmente a rede elétrica suporta sim um equipamento de 18.000 BTUs, ok? Porém, a carga térmica da sala, tá? Somente a sala, ela é adequada para um equipamento de 12.000, tá bom? Então, consegue tá instalando o equipamento de 12.000 BTUs sem ter problema com relação à eficiência desse equipamento, tudo bem? Essa questão da capacidade também é um ponto importante, porque a área técnica, que é onde vai ficar as condensadoras, tá? Para quem não sabe, a área técnica ela fica na porta de entrada do bloco, tá? Por onde a gente entra pelo bloco. Se você olhar para cima, parar na porta de entrada e olhar para cima, toda aquelas grades, tá? Aquele espaço, aquele buraco que fica ali, vai ser são todas áreas técnicas de todos os andares. Então, a área técnica, a partir do terceiro piso, tá? Então, a partir do terceiro andar, ela é compartilhada com 4 apartamentos, ok? Então, a área técnica a partir do terceiro andar são compartilhadas com 4 apartamentos que são daquele mesmo nível ali. Por que eu falo a partir do terceiro piso? Porque o segundo andar, ele tem uma área técnica um pouco maior, porque ele comporta 8 equipamentos, porque ele vai comportar os equipamentos do primeiro andar e do segundo andar, certo? Então, a partir do segundo andar são 8 equipamentos, ok? São a área técnica disponível para 8 equipamentos. A partir do terceiro são 4, e isso até o 10º andar, ok? E é um ponto importante eu falar com relação à área técnica, porque muitas pessoas vêm me perguntar: eu consigo colocar um aparelho no quarto, eu consigo acrescentar mais um equipamento além do ponto que a construtora deixou? Olha, consegue sim, tá? Eu vou falar para você que não é possível acrescentar mais um equipamento, por exemplo, em um dos quartos, tá? Além do equipamento da sala. Porém, tem que ser estudado muito bem isso, devido à disponibilidade de espaço que você tem do seu espaço na área técnica, porque senão você vai acabar invadindo o espaço do seu vizinho. E aí você pode gerar algum atrito futuro com relação a isso, tá bom? Esse é um ponto também que eu quero falar com relação ao acréscimo de máquinas, se é possível instalar mais um ar-condicionado no quarto, por exemplo. É possível, desde que você tenha realmente um engenheiro que vai se responsabilizar por qualquer corte, qualquer interferência na estrutura do apartamento, tá? E aí, obrigatoriamente, você vai ter que trabalhar com máquinas multi-split, tá? O que seriam máquinas multi-split? É uma condensadora, uma máquina externa, que vai ficar lá na área técnica, que suporta até 2 evaporadoras, tá? Máquinas internas. Então, é possível, dá para se fazer um estudo, um levantamento com relação a isso e montar um projeto, tá bom? Então, se precisarem, a gente está à disposição. Um detalhe, pessoal, eu estou pedindo para todo mundo que entre em contato comigo, que não façam nenhum tipo não fechem nenhum orçamento de gesso se vocês querem instalar o equipamento de ar-condicionado no quarto, por exemplo, tá? Porque isso vai mudar, porque a gente tem que fazer todo trabalhar com o gesso lá no quarto para que possa adequar, possa receber a evaporadora, tá? E a máquina interna, para que depois a gente passe as tubulações, enfim. Então, tem todo um processo que isso a gente só vai conseguir saber após a entrega do apartamento, tá? Até o momento, no Jacarandás, eu não tenho conhecimento de ninguém que acrescentou equipamentos, tá? No quarto, por exemplo. O pessoal está instalando apenas na sala, mas é possível, tá bom? Então, se vocês têm essa intenção, eu aconselho a hora que entregar o apartamento,
chama um técnico, alguém especializado, ou nós mesmos, a gente pode estar indo lá e acompanhando e fazendo essa orientação para vocês, tudo bem? Bom, um outro detalhe importante é com relação à distância do apartamento, das máquinas internas, para a área técnica, tá? Como eu já comentei no grupo, todos os apartamentos que são voltados para o estacionamento, tá? Ok? Então, todos os apartamentos que são voltados com a frente para o estacionamento, eles são mais próximos da área técnica, tá? Então, consequentemente, o custo de material vai ser menor e a mão de obra também vai ser menor para a instalação, tá bom? Já os apartamentos que são voltados para o fundo, tá? Então, você entrando na torre, tá? Se o seu apartamento ele não é voltado à sala sua, não é voltada, você não tem vista para o estacionamento, você tem um apartamento do fundo, ok? Então, os apartamentos que são localizados no fundo da torre tem um agravante com relação à distância entre a área técnica e a parte interna do apartamento. Vai usar muito mais material, consequentemente vai ser mais caro, tá? E um outro detalhe é com relação a essa distância, porque eu fui fazer uma vistoria e colhi algumas medições. O apartamento mais próximo, tá? Que dá, porque você tem diferenças de lados também, tá? O apartamento que fica pro lado do elevador, ele vai usar mais tubulação, porque você tem que fazer mais curvas, então, consequentemente, a tubulação vai ser maior. Já o apartamento que fica pro outro, voltado para o fundo, mas não do lado do elevador, é utilizado menos material. Então, a distância menor está girando em torno de 12 metros, tá? O que isso quer dizer? 12 metros para uma máquina de 12.000 BTUs, ela suporta, tecnicamente falando, de acordo com o fabricante, de acordo com o manual, ela suporta o funcionamento, ok? Tem que acrescentar gás, fluido refrigerante, tem que fazer toda uma intervenção, ok? A partir do momento que você passa de 12 metros, tá? Aí fica um pouco mais complicado. Então, os apartamentos que são voltados, que são do lado do elevador, a distância está dando em torno de 14 a 15 metros. O que isso quer dizer? Os aparelhos de 12.000 BTUs, eles suportam no máximo 15 metros de tubulação. Ah, André, mas então o meu equipamento é de 12.000 BTUs e eu tenho um apartamento que é do lado ali do elevador, voltado para a parte traseira da torre, então dá certo da gente colocar o aparelho de 12.000 BTUs? Dá sim, só que você vai estar trabalhando no extremo do equipamento, tá? Na ponta dele. Então isso, assim, tecnicamente falando, não é bom, tá? Então, o que eu aconselharia talvez é subir a capacidade, colocar um equipamento de 18.000 BTUs, que também dá, ok? Fazendo as intervenções da caixa de passagem, fazendo o que deve ser feito para adequar ali, dá para ser colocado esse equipamento de 12.000 BTUs, ok? Desculpa, de 18.000 BTUs, tudo bem? Então, tem essa questão da distância também, tá, pessoal? Bom, eu acredito que esses são os pontos mais críticos com relação ao ar-condicionado, tá? Eu espero ter sanado as dúvidas. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? A nossa loja fica localizada na rua Júlio Mesquita, número 943, no centro, tá? Próximo ao INSS, tá? Um ponto de referência para vocês. Se quiserem também entrar em contato no privado comigo, eu estou à disposição. E nós também trabalhamos com venda de equipamentos, temos condições, temos várias marcas, tá? Então, eu estou aqui
eu estou aqui, claro, para oferecer o meu trabalho e expor a minha empresa, mas eu estou realmente, independente se vocês me contratarem a minha empresa ou contratarem outra pessoa, o que eu peço para vocês? Contratem alguém, alguma empresa especializada, tá? Hoje existem várias pessoas que trabalham com ar-condicionado, várias pessoas que, enfim, não têm um conhecimento a fundo do que é realmente a parte de climatização, tá, pessoal? Então, cuidado com isso, porque isso vai afetar, você pode ter problemas futuros, você pode ter dor de cabeça lá no futuro e pode ter, inclusive, até perca de garantia do equipamento devido a alguma falha na instalação, tá bom? Bom, então eu espero ter sanado realmente as dúvidas e fico à disposição para qualquer dúvida aí no futuro e espero, eu também como morador, espero que termine logo essa obra e entregue logo esses apartamentos para nós, tá bom? Um abraço, obrigado pessoal.